dezembro. Beleza. Temos um mês aí, aproximadamente. A gente vai ver mais uma parte aqui do ultrassom. Aqui tem um cara, né, fazendo uma inspeção do ultrassom da chapa de um tubo. Qual que é a finalidade desse teste, né? Detecção de defeitos ou descontinuidades internas em diversos tipos de materiais ferrosos e não ferrosos. E o objetivo aqui principal também, né, visa diminuir o grau de incerteza na utilização de materiais ou peças cuja responsabilidade ela é aumentada. Então, peças que você precisa de ter uma qualidade, assim como a gente viu no ensaio, seja em visual, no líquido penetrante. Nós vimos um pouquinho também de teste hidrostático e de pressão, né? De estanqueidade, perdão. Tá aí o ultrassom, ele também tem essa finalidade. A gente já tinha começado a ver alguns princípios, né? A gente começa a partir para o ensaio, tá? Na maioria dos casos, a aplicação dele é em aço carbono. Lá na frente, na semana que a gente vai ver que aço inoxidável, né? Ele pode ser um pouquinho mais difícil de ser realizado, tá? Os materiais não ferrosos são difíceis de ser examinados e requerem procedimentos especiais. Isso aqui eu já tinha comentado da outra aula. E a gente vai ver na semana que vem um processo chamado de atenuação sônica. Né? E aí, por isso que alguns materiais são difíceis. Por quê? Porque eles não têm uma homogeneidade. Né? O que é uma homogeneidade? É como se a peça ela fosse totalmente, com as estruturas cristalinas e os grãos, totalmente perfeito. Então, essa perfeição não ocorre, acontece ali uma quantidade de material grosseiro, né, e você tem dificuldade, aí você tem que pegar transdutores especiais, a gente vai entender o que é isso, tá? E para conseguir fazer o ensaio de ultrassom. Por isso que está falando de equipamentos especiais aí no caso em si. Vantagens. Alta sensibilidade de detectabilidade de pequenas descontinuidades internas, às vezes até de difícil detecção por processo de radiografia. Processo de leitura rápida e direta. Não requer planos especiais ou segurança para a operação. Essa questão da radiografia depois a gente vai ver, tá? Atualmente determina a profundidade, o que pode ser utilizado em fatores específicos. E mais do que isso, né, gente? A tecnologia ela trouxe não só você ver a profundidade, como também as dimensões da descontinuidade. Então, você consegue varrer ali e ter uma noção, né, não só de largura e espessura da descontinuidade também, tá? A gente vai ver que tem aparelhos aí novos, né? A questão de B-scan, C-scan, e aí permite exatamente essa questão de profundidade, né? Ou seja, que distância que está da superfície da peça, mas também a largura e a espessura do defeito. Né? Quase que se calcula o volume dessa parte aqui. Então, de tanta tecnologia que está surgindo aí atualmente no mercado, tá? Pode ser mecanizado, aumentando a sua qualidade e produtividade. Você coloca nas tartarugas, coloca nos carrinhos e vai fazendo aquela varredura, né? Só tem as limitações. O conhecimento do operador é solicitado. A gente viu ali, né, que alguns cálculos eles são necessários, mesmo, tá, gente? Mesmo com toda essa tecnologia, né? Para você se qualificar, você tem que conhecer aí os cálculos. Um foi dos que a gente fez da velocidade do som com a frequência. Eu mostrei uma escala de logaritmo ali de ganho por decibéis, né? O NAS, e aí tem o logaritmo envolvido, então ele tem que estudar isso, ele tem que conhecer, por quê, né? Claro que existem aparelhos modernos, mas pode ter determinados locais que o aparelho ainda é mais rudimentar. Então, o conhecimento, né, de saber, né, calcular essas coisas para você
ter uma noção melhor de onde que está a descontinuidade, né, e outras informações, é necessário, tá? Tem registros, né, igual o eixo ferroviário, vou ver se depois eu consigo trazer uma tela para vocês, que é muito difícil de, dependendo do tipo de aparelho, né, você pega aquele USN50 da GE, por exemplo, é difícil de fazer a leitura, é difícil de você interpretar onde que está a descontinuidade, mas eu vou mostrar isso para vocês depois, tá? Só falando e mostrando como é que é o gráfico, vocês não vão entender ainda, né? Tem que entender como é que a gente vai fazer o fundo de eco, a faixa inicial, né? O eco inicial, né? O eco de retorno, tudo isso a gente vai ter que entender primeiro, para depois eu mostrar essa dificuldade em alguns aparelhos. O registro permanente é obtido apenas por meio computadorizado, dificuldade para faixas de espessuras finas, requer preparo da superfície para a sua aplicação e, em muitos ensaios, há uma segurança do operador quanto ao ensaio, né? Tá? Segurança do operador. Nem tanto, né? Eu achei essa última frase aqui meio forçado, né? Não é dizer assim, não é um ensaio que traz periculosidade para o operador, não. Tá? Acho que forçou isso aqui. Eu vou dar uma revisada nisso. Vou até conferir, porque não é, não. Não é. A gama-grafia é pior, né? Efeito piezoelétrico. Bom, como que nasceu o ultrassom, né? Ele nasceu pelos irmãos Curie aí, ó, no século XVIII, né, o Pierre Jacques. Eles inicialmente perceberam o seguinte, que alguns materiais, como quartzo, cientista é um cara que eu fico brincando com os meninos, né? Os cientistas, naquela época, eles não tinham Instagram, TikTok, o que mais, hein? WhatsApp, né? O cara ficava inventando coisa. Não é isso? Ele não tinha. Isso aí é a pandemia atual da tecnologia, esse TikTok. O cara não tinha isso, eu falei, vou ficar inventando alguns negócios aqui. Ele pegou um cristal de quartzo, colocou em cima um peso e mediu a tensão elétrica. E ele percebeu o seguinte, que quando você pega um cristal de quartzo, deixa eu colorir aqui para vocês verem. O cristal de quartzo é esse aqui, ó, colorido de amarelo aqui. Ó. Ele colocou um peso, mediu, pegou um aparelho de medir carga elétrica e percebeu o seguinte, espera aí, coloca um peso nesse cristal, ele se deforma, porque o peso faz exatamente ele deformar, é o que está mostrando nessas duas figuras aqui de baixo. Ó. É isso? Então ele tinha uma figura nesse sentido aqui, ó. Antes do peso, depois do peso, o que acontece? Vou tentar desenhar aqui só para vocês, bem exagerado para vocês entenderem. Ele diminuiu de espessura e aumentou de tamanho, né? De comprimento. Ó. Por quê? Por causa da deformação do peso. Então, essa deformação, ele percebeu que gerava corrente elétrica. Olha que interessante, né? Então, no simples quartzo, ou outros cristais, tá, gente? O simples fato de você colocar um peso nele, você consegue medir que há uma variação de carga elétrica, nesse caso, até carga contínua, né? Olha que legal. Assim nasce, né, o efeito piezoelétrico, que é a variação de dimensão de um material faz com que ele obtenha carga elétrica. E aí o Lippmann, né, ele descobriu o inverso. Falou, olha, tá, beleza, o Curie falou, olha, se eu colocar um peso, gera uma carga elétrica, tá, e se, né, esse é outro aí também que não tinha, né, o TikTok aí, estava sem nada, falou, não, que legal que eu pude fazer, eu vou fazer mais uns testes com esse cara, com esses quartos aí, se vou fazer o inverso, vou jogar uma corrente elétrica nele. E aí ele percebeu que o inverso também acontecia. Se você jogasse uma corrente elétrica no cristal, ele deformava, né? Ele voltava a uma determinada condição. Avançando, né? Avançando, a ciência foi avançando e eles perceberam o seguinte, que uma corrente alternada, que é essa corrente que a gente
tem na nossa casa, né, que ela varia a 60 vezes a cada segundo, você joga uma corrente alternada no cristal, ele vibra na mesma frequência que foi jogada a corrente, 60 Hz aqui no Brasil, por exemplo. Então, joga a corrente alternada, o quartzo fica vibrando. E ele vibrando, ele gera um som, ou um ultrassom, vamos dizer assim, né? E aí que nasce o conceito de transdutor. Por quê? Porque você, né, o cientista ele pega um determinado cristal, joga uma corrente alternada, esse cristal começa a vibrar, ele gera um som. Perfeito? Aí você tem outro cristal, esse som, por exemplo, né, ele bate no fundo aqui de uma peça e volta. Você tem outro ultrassom aqui, à direita. Ele recebe esse som, o ultrassom, ele recebe e começa a vibrar e gera uma corrente elétrica. E aí você tem um equipamento que faz o quê? Ele converte isso, né? Ele converte esse tipo de informação. Ele gera uma corrente, daqui a pouco a corrente está voltando para ele pega, né, pega ali um osciloscópio, que é um aparelho eletrônico, e gera um pulso. Fala, opa, recebi um pulso aqui, depois de ter gerado um ultrassom. Tá, gente? Então, a ciência, ela avança nisso, e aí você tem outros equipamentos eletrônicos que fazem com quê? Porque a frequência da corrente alternada é 60 Hz, né? 60 Hz. Só que, hoje, os cristais, eles trabalham com 1 milhão de Hertz, 1 megahertz, 1 milhão de Hertz de frequência. Então, você tem aparelhos que fazem o quê? Pega essa frequência e aumenta o valor dela, né? Aumenta o valor da frequência, tá? E aí você tem o 1 megahertz, que é um ultrassom. Então, deu para entender aí como é que é o princípio do efeito piezoelétrico? Ô, professor, você tá falando essa questão aí de frequência de 60 Hz, aí eu tava até assistindo a televisão ali, o pessoal fez um leilão da internet 5G, né? Aí eles estavam explicando lá, eles mostrou que ia ter que fazer essa distribuição a 700 Hz, não sei, né? Negócio assim. Aí mostrou, igual você falou do ultrassom, aí essa frequência de som, né? Tava mostrando, né? As que é mais lenta, né? As que é mais rápida. Aí estava te mostrando. É Essa bacana, categoria né? aí é a variação de frequência, né? Isso. Interessante que aí tem que ter também aparelhos mais novos, é isso? E aqui em Isso. casa mesmo é um exemplo, né? Tem aparelho que não pega 5 mega, né? Não pega 5 mega. Aí ele tem duas frequências, tem 2.4 e 1.5. Então, o mais antigo que chega em casa só consegue entrar no Wi-Fi do 2.4, ele não consegue chegar na frequência de 5. Uhum. Bacana? Bacana. Tudo é frequência, né? Gente, frequência vai muito mais além do que isso. É muito legal. Física é uma coisa fantástica. Ou não, né? Mas bacana. Então, essa questão, né, do cristal, ele nasce desse jeito. Então, hoje você tem aparelhos modernos que fazem, né, claro que tem ali uma sequência de pulsos por intervalo em que você consegue fazer uma varredura e ele faz a recepção desses pulsos como 3D. A gente vai ver essa tecnologia. Mas o princípio básico é esse, né? O princípio básico é emissão de um pulso através de uma corrente que é colocada num cristal. Então, você chega com energia, você chega com a frequência elétrica no cristal, amplificado ou não, ele vai vibrar, essa vibração vai gerar um som ou ultrassom. Esse ultrassom vai percorrer o aço, ele vai bater no final do curso e vai voltar. Quando ele vai voltar, o transdutor vai fazer a leitura do som, né, que está sendo receptado. E aí ele vai gerar, né, uma vibração no cristal
e ele vai entender e vai gerar um pulso no equipamento. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha que legal. Então, o cristal, é muito bacana essa figura aqui, porque ilustra muito bem o que você está falando. O cristal ele é excitado através da corrente elétrica, ele gera um pulso ultrassônico, esse ultrassônico bate num local e volta. Quando ele volta e o cristal faz essa leitura, aqui, ó, ele gera um pulso, ó, chamado de eco de reflexão. Olha que bacana. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Esqueci que tem uma figura aí. Física é bom até a parte que não precisa de fazer cálculo. Concordo, Maxwell. A física é fantástica. O problema é que a física ela fez parcerias inadequadas. Uma das parcerias inadequadas é com a matemática, né? O cálculo não é da física, o cálculo é da matemática. Eu falo isso aí também, né? O José falou, concordo plenamente. Mas é isso que eu brinco com os meninos, que eu dou aula de física para o ensino médio, né? Eu falo, nosso problema não é física, nosso problema é a parceria que a física fez com a matemática. Eu vou voltar alguns séculos atrás e falar, gente, não faça parceria com matemática que eu vou ser mais feliz. Hoje eu tive que voltar em Pitágoras com os meninos, né? Porque nessa pandemia eles não ficaram reforçados nessa disciplina. Agora a pessoa voltar lá atrás para ensinar Pitágoras para ele. Não, professor, pegar pedreira, hein? Oi? Pegar pedreira depois de quase 2 anos, hein? Então, tá danado. Com muita coisa para trás, viu? Foi bravo o negócio. Vou falar com vocês que foi. Tá tenso. Vamos lá. Então, esse primeiro pulso aqui, ó, mostrado na tela, é chamado de pulso eco inicial, que é exatamente esse pulso que o cristal lança no sistema. Ele consegue fazer a leitura dele. Esse aqui é o pulso inicial, e depois tem o eco de reflexão. Depois a gente vai entender outros ecos aí, que é o eco de fundo de tela, mas vamos devagar. Primeiro a gente precisa entender o princípio físico, entender o princípio do ultrassom em si, tá? Então, está falando aqui que o aparelho de ultrassom produz um pulso no meio do cristal, e este se propaga pela peça, e inicia-se a contagem do tempo de percurso. Então, ele consegue, inclusive, né, como é um aparelho eletrônico, ele consegue fazer o cálculo desse tempo, né, gente? Por quê? Porque ele não tem noção de distância, mas ele calcula a distância através de quê? Não tem a velocidade do som? É isso? Não tem a velocidade do ultrassom? No aço, 5.920, certo? Se eu tenho a velocidade e eu tenho o tempo que esse pulso ele foi e voltou, aí eu tenho que até dividir por 2, tem até que fazer o aparelho tem que fazer essa divisão por 2, porque né, uma viagem na ida e outra na volta. Então, quando ele faz esse cálculo, ele tem o tempo em segundos ou milissegundos, seja o que for. E distância, pela física, é o quê? Velocidade dividido pelo tempo. Então, ele tem a velocidade 5.920, ele pega esse tempo que esse pulso foi e voltou, divide por 2 e calcula qual foi a distância, por exemplo, de uma descontinuidade. Tá? E a gente vai ver como é que a gente vê isso no display, como é que a gente calcula isso no display. E ao incidir na interface, ou seja, na descontinuidade que está na distância S, né, que eu até circulei aí, a reflexão da onda detectada pelo cristal origina um sinal elétrico que é interpretado e amplificado, representado pelo eco de reflexão na tela do aparelho de ultrassom. Então, aqui está um exemplo de tela, né? Um exemplo de tela que é feita a leitura no aparelho de ultrassom. Em geral, para os ensaios não destrutivos, utilizam-se frequências na faixa de 0,5 a 25 MHz, que é 500 mil a 25 milhões de hertz. Tá? Então, a frequência é elevadíssima, e é o que eu falei, né? Hoje é a eletrônica que permite fazer isso, porque a frequência da alternada é 60. Então, você tem que fazer uma amplificação ali, você tem que ter aparelhos eletrônicos que vai pegar essa frequência 60 e elevar ela a 25 milhões de hertz. Vamos ver um vídeo? Esse vídeo é muito bom,
eu gosto muito dele, eu não vou passar... Não, eu acho ele tão bom que eu vou passar ele em outras aulas para a gente entender melhor essa questão da reflexão, mas a gente começa a ver ele hoje. Minuto, fazendo o setup dele. Simpsons, tá aí, né? Famoso. Pronto, vou tirar aqui do Simpson e a gente vai para o vídeo. Ih, rapaz. Non-destructive testing. Ultrasonic examination. The basic principle of ultrasonic testing of... Vamos lá. Então o professor vai explicando aí porque ele é inglês, né? $240 não dá, né? Não, pelo menos um 480. Uau, bom trabalho. Maxwell, agora que eu vi sua mensagem, deu ruim depois da parceria. Deu muito ruim, né? Vou ter que voltar alguns séculos atrás aí para melhorar essa parceria. Para fazer parceria com filosofia, sei lá, né? Matemática. Non-destructive testing. Ultrasonic examination. The basic principle of ultrasonic testing of materials is the propagation and reflection of sound waves. As an example, a cylindrical workpiece is shown in the animation. Aí a The peça de longitudinal trabalho, section tá? through the cylinder shows the position of the atoms, extremely magnified and simplified as a E aí ele está falando que os átomos ajudam na reprodução desse som através exatamente da movimentação deles também, single né? crystal. To begin with, a rigid, unyielding stop is attached to the right front end of the cylinder. At the left front end, a disc is installed. It will be used to transmit and receive sound A waves. transmissão da onda, Pushing da and pulling frequência. briefly at the disc causes a longitudinal sound wave to propagate through the cylinder. When the sound wave reaches the rigid stop at the right side, it is reflected and runs back towards the disc, which now serves as a reflete, né? receiver. A free end is also able to reflect a wave. In this case, however, the tensile side runs ahead in the reflected wave and finally deflects the receiver to the right. The reflected wave is even reflected again and actually travels for several times across the length of the cylinder, but this is not shown in the animation for the sake of simplicity. So, if a sound wave is generated at one end of a workpiece, it will travel through the material with its speed of sound. At the free end of the workpiece, the sound wave is reflected and it returns to... Tudo que falou aí foi aproximadamente o que você falou. Então, a onda, ela primeiro coloca um anteparo rígido, depois um anteparo livre, que seria o ar, por exemplo, e essa parte azul claro seria a peça de aço, né? Então, a onda, a frequência que é emitida pelo cristal, ela vai até o ar, até o final da peça, tá? Aí a gente vai entender que chama-se eco de fundo do ultrassom, porque ele vai até o final da peça, encontra o ar e volta, né? Então, essa velocidade, esse tempo, ele tem que ser dividido por 2, e com a velocidade do som, você consegue calcular qual foi a distância, tá, gente? Da transmissão do piezoelétrico até o final da peça. the transmitter, which then acts as a receiver. For ultrasonic testing of a workpiece, not a large transmitter is used in most cases, but a rather compact one, which generates a short ultrasonic E pulse. aqui que é muito At a legal. place free from defects, the ultrasonic pulse travels to the right front end, also termed Aí é o fim da back wall. peça. The pulse is reflected and recorded again as an echo. When the transmitter is moved a little downwards, the cavity reflects a part of the wave. That part arrives earlier at the transmitter. Ah, professor, então
quando encontra uma descontinuidade, o tempo se reduz porque a distância que uma parte do ultrassom ou ultrassom inteiro é menor que o eco de fundo da peça. Vou voltar um pouquinho aqui. É a Is parte reflected legal. and recorded again as an echo. When the transmitter is moved a little downwards, the cavity reflects a part of the wave. A That descontinuidade part chega arrives primeiro. earlier at the transmitter than the rest of the sound wave. Even further downwards, the cavity reflects the complete ultrasonic pulse. For material testing, either the echo of a defect can be utilized, this is the pulse echo mode, or the phenomenon that hardly any sound waves pass through the imperfection. This is called the through transmission mode. In pulse echo mode, a transducer installed in a probe performs both the sending and the receiving of the ultrasonic pulse. On a computer monitor, the intensity is being plotted upwards. Bacana. Agora ele vai mostrar como que é um sinal de fundo de eco, que é aquele sinal em que né, a emissão do ultrassom chega até o final da peça e volta. Então, no monitor vai mostrar de um jeito, e quando o ultrassom encontra uma descontinuidade, ele vai comparar esse pulso com o fundo de eco, que é o final da peça, com a amostragem da descontinuidade. Muito interessante. On the y-axis and the time towards the right on the x-axis. With the probe at a place free from defects, only two signals may be seen on the monitor. The transmission... Esse primeiro aí chama eco de pulso inicial. Então, quando o ultrassom ele emite quando o cristal emite um som, dá esse pulso de eco chamado inicial, que é no início da peça, tá, gente? Two signals may be seen on the monitor. The transmission pulse Ao fundo and de the eco. echo result. Olha lá, eco de transmissão, em inglês transmission pulse, né? E o back wall echo, né? Que é o eco de fundo. Gente, eu não vi ainda um vídeo, né, didático em português com essa característica. Por isso que, infelizmente, eu trago em inglês, tá? Resulting from the lower surface of the workpiece, termed back wall echo. Moving the probe towards the right leads to an additional echo created by the defect. Paralisação. Olha o sinal do fundo de eco, ele caiu, né? Ele tinha um comprimento praticamente do tamanho do eco de transmissão inicial, o eco inicial, mas ele caiu por quê? Uma parte foi para o fundo da peça, uma parte pegou a descontinuidade. Even further towards the right, only the inteira. defect echo is visible apart from the transmission pulse. Não tem pulso In de our eco. laboratory, there's a green Vou painted voltar steel. pouquinho. Ó, aqui tem Even further rapidinho, de towards novo, olha lá. Ó. with the Olha, olha. probe at a place free from. Espera aí, filhão. O cara não quer parar de falar, não. Então, vamos lá. Observe a altura do fundo de eco quando ele não pega a descontinuidade. Depois, quando ele pega uma parte da descontinuidade, a altura de fundo de eco diminui. E quando ele pega a descontinuidade inteira, o fundo de eco some. Tá? Então, é esse monitor aqui, ó, aqui do inspetor. Ele aprende a olhar, né, para entender quanto que é fundo de eco e quanto que é descontinuidade. Defects, only two signals may be seen on the monitor. Ó, The transmission eco, pulse grandão, and the ó. echo resulting from the lower surface of the workpiece, termed back wall echo. Moving the probe towards the right leads to an additional echo created by the defect. Even further towards the right, only the defect echo is visible apart from the transmission pulse. In our laboratory, there's a green... Bacana, gente. A pessoa empolgou, né? Vou ver aqui. Legal, né? Vamos continuar. painted steel cylinder to be found. It contains Agora o artificial aparelho defects mesmo. which are invisible from the outside. To track down the defects, the material tester uses the pulse echo method. This is how a typical probe looks like. Under the bright wear plate, a piezoelectric disc is installed. Tá aí o transdutor. Tá? Esse aí é o transdutor que tem o cristal dentro dele.
It can transmit and receive ultrasonic pulses. E aí é uma The peça. computer operates the probe via a plug-in card and power electronics. On the monitor, the intensity is plotted upwards and the time is plotted to the right. After placing the probe on top of the cylinder, initially no echo at all may be seen on the monitor. The reason for this is the too small contact area between the probe and the workpiece. Only with the use of a gel, the so-called couplant, Quem já foi pai aí? Lembrei o gelzinho da barriga aí, ó. Isso, para que esse gel, professor? É muito bom isso. Essa era a pergunta, o gel da barriga. Isso chama-se acoplante, ok? Por que tem que colocar um acoplante entre a peça, mesmo que seja uma peça padrão, né? Se é uma peça para verificação de ensaio, de calibração, tudo bem, demonstração que vai ser feita aí, mas esse acoplante, ele retira o ar do transdutor para evitar problemas aí na transmissão dos ecos. Tá? Esse ar tem que ser retirado ali da peça. Tá? Então, a função desse acoplante, né, desse gel, né, que também é utilizado, é a mesma função da medicina, é para não ter problemas na leitura, porque tem um ar, não pode ter ar entre o transdutor e a peça de trabalho, ou, né, no caso, entre o transdutor, aí, no caso, e a barriga da mãe, por aí vai. Bacana? O princípio é o mesmo, né? the ultrasonic pulses can get into the workpiece and can also go back into the probe. Now the back wall echo turns up on the monitor. The material tester spreads out the gel evenly on the top surface. That way she is able to examine the entire cylinder. Using the velocity of sound in the material, one can plot the calculated depth on the monitor to the right instead of time. A very useful feature. With the help of so-called trigger gates, which may be set on the echoes with a computer mouse, the depth of the defects can easily be read off at the lower left-hand corner of the monitor. The cylinder back wall lies in a depth of about 200 millimeters below the probe, so the cylinder has a height of 200 millimeters. And here we go. The material tester scans the upper front end of the cylinder with a probe and observes the monitor. A defect echo appears on the monitor. This defect is located in a depth of the cylinder with the probe and Aqui, gente, é o eco inicial, que é esse eco inicial da tela à esquerda, e o eco final. O que aparecer entre esses dois aqui, para essa peça, ele até falando, né, que a peça tem 200 milímetros, né? No eco de fundo, ele está perto do 200. Não sei se vocês conseguem ver no mostrador aí, ó, cada tracinho, cada número desse é 50, ó, 50, 100, 150, 200. Ou seja, a peça tem uma profundidade de 200 milímetros. Então, qualquer sinal que aparecer entre o eco inicial e o eco final é descontinuidade. Bacana? Preste atenção, que eu acho legal demais. and observes the monitor. Extremamente A didático. defect echo appears on the monitor. Aí, ó, This defect is continuidade. located in a depth of 130 millimeters below the surface. Another echo indicates a defect in a depth of 87 millimeters. The second smaller echo at 174 millimeters is caused by double reflection on the same imperfection. And these are the defects. A drill Agora ele hole and mostra a a saw cut. descontinuidade. Filled up near the surface and painted, they are not visible from the outside. The drill hole in a depth of 130 millimeters. The saw cut 87 millimeters below the surface. Trams are popular means of transport in Karlsruhe in southern Germany. The tram cars are not only cleaned regularly, but also tested thoroughly in regular intervals by the transport company. Among many other maintenance points, the ultrasonic examination of the wheel axles plays an important role. A tram enters the maintenance hall for inspection. Some of the tram cars have already been lifted up.
That way the bogies can easily be detached, pushed forward and examined carefully. This is one of the bogies jacked up to comfortable working height and prepared for ultrasonic inspection. Special attention is given to the wheel axle, among experts known as wheel set axle. It has been designed as a hollow axle. This saves weight and facilitates the ultrasonic examination. The material tester applies a suitable oil as a couplant into the bore of the axle. Now he takes a special probe designed exactly for this purpose, inserts it carefully into the bore with a mount, and evenly spreads out the couplant by turning and pushing. He has accurately marked the most important examination points at the mount. In an experienced manner, he positions the probe at the appropriate places within the wheel set axle and watches the monitor closely. The probe has specially been designed for this application. It transmits the ultrasonic pulses at an angle of 45 degrees. At a place without defects, no defect echo returns. But when the pulse encounters a crack which has grown in from the outside, double reflection occurs and a typical defect echo is recorded. It is important to note that also the shape of the wheel set axle may lead to an echo, for example at shoulders. These are so-called contour echoes. In this particular case, only contour echoes are recorded. No abnormality has been detected. The wheel set axle is perfect and can be used again to transport many passengers Olha que tanto de pulso, né? until the Que next. aparece. Ó. Por isso que o treinamento, né? A pessoa mostra tudo bonitinho ali, um pulso, uma descontinuidade aparecendo, mas principalmente para algumas peças, por exemplo, como o eixo ferroviário, é isso aí, ó, esse tanto de pulso aí. Então o cara tem que fazer um treinamento forte. In this particular case, confundir essa quantidade de pulso com descontinuidade, e não é. Tá? Depois eu mostro para vocês, não vou mostrar hoje, mas olha lá, um monte de pulso que aparece que não é descontinuidade. Are recorded. No abnormality has been detected. The wheel set axle is perfect and can be used again to transport many passengers until the next examination becomes due. Eu até falei, não, nenhuma anormalidade foi encontrada. Muito bom, né? Eu gosto muito desse livro. Eu achei ele fantástico. Não tem em português. De repente já tem ele traduzido, né? Não sei. Eu gosto muito da demonstração dele aí em relação ao pulso inicial, pulso de eco, né? Pulso fundo de eco e a descontinuidade em si. Bacana, né? E é muito massa. Aqui um exemplo da peça de 8 milímetros. Olha aí. Então, foi colocado um transdutor numa peça padrão de profundidade de 8 milímetros. E ele está mostrando exatamente aqui no 8 o fundo de eco. Aqui ele não mostrou, mas normalmente tem um pulso inicial, que eu desenho em vermelho aqui. E se tivesse uma descontinuidade, vamos supor que a descontinuidade seja exatamente a 4 milímetros da superfície, que é a metade da peça. E ela ia aparecer aqui na metade do mostrador. Metade do mostrador ia aparecer um pulso aqui, indicando que é uma descontinuidade. Bom, e, pessoal, até se fosse só, né, por isso que aquele último desenho, aquele último mostrador do SM52 lá, do vídeo, né, se fosse aparecer um pulso ali no meio de continuidade, o treinamento não precisava ser tão intenso. Mas a gente viu que aparecem muitos pulsos, tá? A gente vai entender alguns deles, mas todos, gente, não tem jeito. Né? Aí quem for trabalhar com isso, vai fazer um treinamento, vai fazer uma qualificação, até porque um inspetor de ultrassom de solda é diferente, tá? O treinamento dele já é lá no final das contas, né? Claro que ele pega muito conceito igual ao inspetor ferroviário, mas lá no fim, né? Lá no alguns detalhes eles mudam, tá? E de solda também o cara tem que ser. Pera, aqui mostra uma geração, né? Um aparelho geral
Tá? Um transdutor normal pulso eco. A gente vai ver por que ele é normal. A superfície 1. E aí, aqui, ó, deixa eu colocar cores diferentes. Ó. A superfície 1 eu chamei de amarelo, que é o início da peça, que é o sinal da superfície 1 aqui, ó, que é o pulso inicial. Tá aqui, ó, pulso inicial. Vou trocar de cor, trocar a cor aqui de um vermelho rosa. Superfície 2, aqui, ó, superfície 2 é o fundo, tá? Sinal da superfície que é o fundo de eco, ó, mostra aqui, ó, fundo de eco. Ou seja, é aquela superfície em que a peça ela bateu o ultrassom ele bateu no fundo e voltou, tá, gente? E aí, no caso, né, aí tem um marcador de 0 até 10, depois a gente vai entender isso melhor. Normalmente é sempre de 0 até 10, tá? Não quer dizer que a peça tem 10 milímetros, tem um fator K que tem que ser calculado. Né? Vamos supor aí, né, que a peça tivesse 100 milímetros. A peça tivesse 100 milímetros de profundidade. Perfeito? E a peça tem 100 milímetros de profundidade. Você pega 100 e divide por 10, vai dar 10. Então, cada traço daquele ali vale 10 milímetros. E aí, a gente pode inferir, por exemplo, que a descontinuidade, que é a 3, vou colocar de roxo aqui. Não, espera aí, só um minutinho. Acabando, galera. Vamos lá, superfície 3 aqui, ó, roxa, que é a descontinuidade, quer dizer, superfície 3 de continuidade, ela está a 50 milímetros. Por que eu sei que está a 50 aqui? Está no 5, ó. E o fator K não é 100 dividido por 10? Não dá, né? Para cada item desse aqui, ó, aqui é 20, aqui é 40. Então, se aparecesse a descontinuidade aqui no 2, seria 20. Só que ele apareceu no 5. Então, eu sei que a descontinuidade está a 50 milímetros da superfície. A gente vai ver isso melhor, tá? Se eu não entendi direito, não. Fica tranquilo em relação a isso, depois a gente vai rever na próxima aula como é que a gente calcula isso. Né? Próxima, na outra. Fazer o exercício aí. Está acabando. A galera está cansada aí. Vou dar uma aula menor aí. Já saiu a resposta. Eu acho que é letra D, não. D. D. Vamos lembrar do gel. Ah, tá. Acoplamento acústico. Mas aí de todo jeito precisa preparar, né? A superfície também, né? Eu pensei nessa aí, só que tá líquido a pouco, né?
Eu já vi utilizar outras coisas, por exemplo, graxa. Lá que a gente usa lá, usa graxa, né? Professor, o seu áudio tá desligado aí. Opa, tô falando aí, né? Valeu. É o líquido acoplante, tá, gente? Apesar de utilizasse graxa ou outros elementos que não seja totalmente líquido, né? Tá? A ideia aí é a utilização do líquido acoplante. Perfeito? Para retirar principalmente a questão do ar ali. Tudo bem? Claro que a superfície do ensaio também influencia, né? Sim. E aí, é que o professor já tinha mostrado para você, é um detalhe interessante. Então. Um transdutor angular, né, ele dá um feixe sônico angular. Olha que legal. Então, vamos supor que a primeira posição, ele pega um pulso inicial aqui, ó. Ele pega um pulso inicial na peça de raio 25 e dá aqui um fundo de eco de 25, mas ele também, né? E aí, o que acontece? Esse pulso, ele volta e depois anda mais 75, ó, mais 75 de raio aqui. Por isso que aparece no 100, né? Porque ele deu um primeiro pulso de 25, ele foi e voltou, a máquina, o transdutor, ele compensa isso, né, gente? Porque é 25 para ir, 25 para voltar, era para aparecer no 50, mas o equipamento, ele compensa isso. Então, ele entende que apesar da ida, né, eu lembro que divide por 2, então ele entende que andou 25, depois de ter andado 25, ele bate no transdutor, vem para essa raio de 75 aqui, 25 mais 75 dá 100. Então, é uma escala de 100 aí. Bacana? Fator K de escala que a gente pode calcular. Né? 100 dividido por 10. 100 dividido por 10 igual a 10. 10. Cada traço aqui vale 10, 20. Por isso que está próximo entre o 20 e o 30. Ó, 25, ó, 40, 50. Se aparecesse um pulso aqui, ó, se aparecesse um pulso aqui, a gente teria uma descontinuidade com valor de quanto, né? Cuidado, né? Cuidado com isso aí. Uma pessoa de 70, bom, é um transdutor angular, né? O cálculo não é feito igualzinho que a gente mostrou que é o transdutor normal. Tudo bem? Não precisa estimar a profundidade agora, não, que a gente vai estudar trigonometria. Aliás, vocês estudaram trigonometria, não estudaram? Fala para mim. Porque angular aí tem trigonometria. Lembra? A física e a parceria da... Vou falar a palavra ruim, não. A parceria da matemática. Pois é, a parceria aparecendo em trigonometria, ó, triângulo, retângulo, o seno, cosseno, catetos, Sim. as hipotenusas vão cobrar a matemática. A física cobra a matemática. Então, nós, principalmente para transdutor angular, a gente vai ter uns exercícios que envolvem trigonometria. Então, a gente vai ter que dar uma relembrada aí do seno, cosseno, tá? Eu acho que até tangente não precisa muito, não, mas o seno e o cosseno não tem jeito de escapar. Nós vamos trombar com eles lá na frente. Não sei se vocês ficaram muito felizes, né, animados com essa notícia, acredito que a maioria sim, mas nós vamos encontrar aí com seno e cosseno em datas futuras para transdutores angulares. Não tem jeito de fugir disso. Deixa eu ver a mensagem aqui. Deu ruim. Eu tenho gente falando, meu Deus. Bacana, gente. A aula é menor hoje. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu praticamente fechei. Não sei se alguém queria perguntar alguma coisa. Depois de uma notícia dessa, é melhor a gente encerrar. Amado. Beleza, galera? Só vai. Beleza, professor. Vamos descansar.